E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e olha quem tá aqui na minha mão, papai. Olha quem tá aqui, o novo Play da Taramps, 3 em 1 ou mais em 1, né? Porque tem muita coisa legal e nesse vídeo vai ser completo. Eu falando as características desse Play e também algumas coisas que o pessoal ficou em dúvida, né? Eu vou passar tudo para vocês nesse vídeo, né? Tem muita gente que ficou em dúvida sobre cabeamento, sobre se passa a pasta, tem muitas questões aí que o pessoal comentou. E nesse vídeo vai ser completo, viu? Agradeço aí a Taramps por mandar esse Play pra gente, né? E vamos aqui testar, ouvir também ele, né? E falar para que é que ele serve, né? O que é que ele tem de diferente dos plays aí do mercado aí, viu? Só peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Highlandson, você vai escrevendo aí. Você que gosta de dica do seu automotivo, todo dia tem vídeos aqui, né? Tem dia que tem 4 vídeos aí, 3 vídeos por dia. Então vai escrevendo aí se você gosta de só automotivo. Então, chega de enrolação, meu amigo, vamos mostrar esse produto aqui e também vamos dar uma olhada no final do vídeo o preço dele, né? Se será se compensa mesmo comprar esse Play, se fica mais barato ou mais caro. Então, vamos lá. Bem, gente, está o produto aqui, né? Ele vem bem embalado nessa caixa aqui. Aqui tem dizendo as especificações dele, né? 400 watts. Só lembrando que ele é 4 canais de 100 watts a 2 ohms, viu? Se você for ligar em bridge, aí já manda 200 ms em bridge, no caso, né? 2 canais. MP3, Bluetooth, né? E rádio. Também ele tem essas funções aqui, controle a distância. Cabo RCA, né? Se você quiser ligar, não quiser aproveitar parte do amplificador dele, se quiser ligar no amplificador grande, tem como ligar para o cabo RCA. Também carrega, né? O USB carrega se você quiser usar para carregar seu celular. 5 equalizações pré-definidas. E HPF e LPF, aquela parte lá de chavinha, né? Que não podia faltar, né, gente? Se tem amplificador, tem que ter regulagem e também essa parte aqui. Vamos abrir ele aqui, mostrar para vocês esse produto. Uma coisa que eu posso falar para vocês, ele veio bem embalado, viu? Não tem jeito de alguém quebrar ele aqui dentro da caixa. Que ainda vem essa moldura aqui, né? Protegendo. Ainda vem embalado aqui, ó, cara. Ele pessoalmente, cara, é porque tá no plástico aqui. Ele é muito mais bonito do que nas fotos. Uma coisa que eu posso falar para vocês. Tô doido aqui para ver esses LEDzinhos aqui. Vamos tirar ele do plástico aqui. Ó, gente, vem essa moldura aqui que ela é de plástico, viu? Acho que tá para até não dar curto, né, na placa. Eu gostei disso aqui, que é de plástico. Até na questão da zoada, né, fazer zoada, que não ter contato com a lataria do carro, né. Gostei disso aqui. E tá aqui o Play, né. Eu pensei que era maior, gente. É bem pequeno ele. Se eu olhar assim, mas comparado assim um pai antigo, aqueles pai antigo, eu pensei que ele era bem maior aqui, mas ele é bem pequeno aqui. Como eu falei para vocês, particularmente ele é muito bonito. E é porque eu nem acendi ele aqui, liguei ele. Mas é muito bonito, bem trabalhado ele. Teclinhas aqui bem molinha também. Botãozinho aqui. E ainda tem como você apertar aqui, ó. Muito interessante. Aqui a traseira dele tem aqui, vamos dar uma estudada sobre isso aqui, né? Tem um fusível, né? Interessante isso, né? Porque se tiver algum curto, tem um fusível aqui para se alguma coisa acontecer, né? E aqui tem as chavinhas LPF, HPL Full, né? Que vamos explicar para vocês nesse vídeo também. E a grande vantagem dele, gente, é que você não precisa usar cabo RCA, né? No caso, vem um produto tudo em um. Né? Controle longa distância, no caso você tinha que ligar, fazer a instalação do controle longa distância, do modo também para o Play, né? Que já vem tudo junto, e também o controle longa distância que já vem tudo junto nele, né? Para você passar, ligar, fazer a instalação de fio, né? Só ligar o positivo e o negativo, ligar os alto-falantes, já fica show. Aqui, gente, vem o cabo de alimentação, né? No caso, tem 2 fios positivos e 2 negativos, né? Que é esse preto aqui, né? Para ter a potência máxima. Só lembrando que, até o Leandro pediu para me falar no vídeo, para você usar 100% da potência dele, você tem que passar um cabo de 4 milímetros para o Play, né? No caso, se você não quiser usar a fiação do original do carro, no caso, se você quiser usar 100% da potência dele, né? Porque é 400 watts, então você tem que passar um fio de 4 milímetros, viu, gente? Para ligar esses 2 fios aqui, né? Claro, se você quiser ligar o chicote original, né, do carro, só conecta ele aqui, mas não vai mandar os 400 ms, porque precisa de um fio mais grosso, só lembrando isso, né? Então o Leandro pediu para me falar isso. Aí que você vai ligar esses 2 fios aqui, positivo, e os 2 negativos aqui, certo? Aqui tem um fio remote, né, que todo mundo usa, e aqui o acionador do Play. E aqui vem um chicote dos alto-falantes, né, para você fazer a ligação dos alto-falantes. Tem tudo explicando até na traseira dele aqui, né, como é que faz a ligação. E vamos testar ele aqui também para ouvir o som, né? Mostrar para vocês, vai ser um vídeo completo. Tem aqui tudo certinho aqui, como os outros plays do mercado aí. O controle também vem com essa fitinha, né, para você botar no pescoço, né? Interessante que vem aqui tudo junto aqui, também já vem com a pilha, viu, gente? Deixando bem claro, ó. Já vem com a pilha só no jeito de você usar. Show demais. A Taramps pensou tudo nisso, viu? Até isso aqui sai por fora quando você compra, dependendo do controle que você comprar, isso aqui não vem. E também vem esse suporte aqui, né, para você fazer a instalação ali do seu Play. E aqui, gente, é muito fácil de você ligar, né? Tem muita gente que se preocupa com isso na ligação, se você for ligar os alto-falantes aqui nele. Aqui tem já dizendo tudo, viu, gente? Se você for ligar os 4 alto-falantes aqui, já tem dizendo tudo, ó. Aqui tem as fiações, ó, 1 e 2, né, que é os fios aqui, 3 e 4, que tem toda a ligação aqui, ó.
Por exemplo, o 3 mais o 4 tá nesse segundo aqui, na vertical, tá entendendo? Aqui tem dizendo tudo. Se você for ligar em bridge também ele, também tem a bitola aqui, ó, 1 e 8, né? Você vai ligar o fio 1 e o 8, entendeu? A ligação aqui onde você vai ligar em bridge, aproveitar 100%. Aqui tem a chave, viu, gente? E só lembrando que ele tem corte sim, viu, gente? É aquela mesma configuração dos modos, né? Se você bota em LPF, tem um corte ali, passar as altas, né? Quando você bota full, para você que usa processador, se você for ligar ele num som grande, né? Nos outros amplificadores, por exemplo, ele já é amplificador, mas se você não quiser usar o amplificador dele, então você só bota o cabo RCA do seu módulo lá no seu processador e você deixa nessa chave full. Viu, gente? E aqui, HPF passa as baixas, né? Já só passar os cortes mais baixos, viu? Então, é um módulo nele aqui. Então, se você quiser usar o seu sub num canal, então, é só ligar um exemplo, uma saída bridge, né? Liga uma saída bridge e os outros dois aqui, no caso, como se fosse, por exemplo, de um lado você botar o subwoofer da sua caixa, né? E a outra saída você usar o médio, a sua TI. Então você pode ligar de um lado o bridge e do outro lado você pode usar as duas vias, né? Só um exemplo que eu estou dando para vocês se você for ligar aqui no cabo. Aí depois vamos fazer uns vídeos completos sobre a instalação dele mesmo, né? Aqui é só mostrando aqui por cima das configurações mesmo. O bom desse play é que você pode fazer, né, um sistema de som para sua casa, né? Se você não quiser usar o amplificador, só usar ele aqui, como eu disse para vocês, já tem tudo, né? Não precisa você fazer a instalação. Se você quiser botar até na sua TV, né, como ele tem Bluetooth também, fica show. Eu tô até com essa ideia, né, de botar ele para me assistir na televisão. E aqui o chicote, gente, não tem erro, né? Você liga a alimentação, aqui tem dizendo tudo aqui sobre os conectores, por exemplo, de alimentação, você vai usar esse aqui de baixo, ó. Muito fácil de conectar ele. E aqui os alto-falantes, né, que vamos até ligar ele. E aqui em cima, dizendo aqui todas as vias. Ó, gente, vai ficar a instalação desse jeito aqui, né? O de baixo aqui, né, que é a ligação da alimentação, e aqui os alto-falantes. Então, vou ligar esses dois fios positivos, né? Esses aqui são negativo e aqui esse fio vermelho para acionar ele. Então vamos lá, também tem a conector da antena também nele aqui, e como eu disse para vocês, o fusível aqui para alimentar. Então, vamos ligar ele aqui e mostrar para vocês o jeito que ele é aqui quando ele é acionado. Mostrando para vocês a instalação. Ó, positivo, os dois fios amarelos, negativo, dois positivos pretos aqui, né? Esse aqui é para acionar. Na hora que você liga no fio positivo, ele liga o rádio, tá entendendo? Tem que acionar, que é o tipo um botão tic-tac, pode-se dizer, do rádio. Quando você desliga isso aqui, ele é acionado. Acho que no carro tem como fazer isso na hora que você liga o carro, né? Um exemplo. Esse fio azul é onde vai acionar qualquer coisa que você quiser, né? Um exemplo, se você for usar ele no módulo, né? No outro módulo, né? Que aqui já é o módulo. Aí você pega esse fio azul e aciona no remote do seu amplificador, viu? Deixando bem claro como é que vai ser a ligação positivo e negativo. Aqui eu vou ligar dois alto-falantes. Eu não tenho os quatro alto-falantes para ligar, né? Tipo, eu vou ligar os dois das portas da frente. Só um exemplo, né? Se você tiver dois alto-falantes no seu carro. Então aqui tem dizendo aqui, ó. Esse REM é alto-falante de trás, né? Os dois frontes, né? Que é o alto-falante da frente. Que eu vou usar esses dois frontes aí, ó. 3 e 4. E 5 e 6, né? É os dois frontes, certo? Esse LR também é do lado direito e do lado esquerdo, né? Que você vai usar, viu? Vou deixar em full, né? Só para ver o sistema, que esse alto-falante aqui ele toca tudo, também que é da Taramps. Então vamos lá fazer a ligação. Vou ligar esses dois front, né? Como eu disse para vocês, mostrei para vocês. Vai ser esses dois cinzas, né? Só lembrando que essa perninha, quando tem pretinha aqui, ó, uma lista preta, é que é sinal que é o negativo, viu, gente? Do seu alto-falante, viu? E o outro que eu vou usar também, esses dois brancos, né? Vai ser do outro lado da porta. Já tem uma lista aqui, ó, mostrando aqui para vocês. Esse aqui é o negativo, ó. Tem uma lista preta, viu? Eu usei os dois fios brancos e os dois cinzas. Esse dois verdes aqui é o de trás, entendeu? E esse roxo aqui. Mas vamos ligar só esses dois aqui. Vamos aqui ver como é o som dele. Ó, gente, ele que está aqui, dois alto-falantes aí que eu mostrei para vocês, né? Ligado aí, não é nem no bridge dele. Se fosse um bridge, meu, nossa senhora, era som demais. Mas vamos ver aqui o som dele. Mostrando para vocês, ó. Vai até o 30, viu? Lucas, Pagodão. Só lembrando que aqui tá sem caixa, né? Ele não compensa.
Depois eu vou fazer outros vídeos aí, viu, gente? Ligando no som forte mesmo, com meu grave ali de 15 polegadas, só para mostrar para vocês. Será se dá certo ligar num sistema grande, viu? Tem uma caixa de 18 polegadas ali, quem sabe a gente liga nela, viu? Um brinde aí desse bichão aqui. Aqui é só para apresentação, viu? Já tô gostando. Show, show, show. Qualidade excelente, tem nem o que falar, né? Só faltam as caixas dos alto-falantes nessa semana. Eu pedi até pro cara fazer as caixas aí para botar no estúdio aqui. E vamos fazer outros testes aí. Eu quero botar ele numa caixa, um som grande, para ver como é que fica. Porque eu já fiz sons com amplificadores pequenos. E aqui é o amplificador, né? Então vamos dar uma olhada no preço dele. E então, gente, está aqui o Play, né? O preço dele tá R$530. Eu calculei mais ou menos e dá mais ou menos o valor que você pagaria em várias peças, né, que eu vou mostrar para vocês, né? Ele tem várias peças, como eu mostrei para vocês aqui o produto. Se você fosse separar esse rapaz, né, o que faz a diferença desse Play é porque ele tem tudo junto, né? Não precisa você comprar várias peças para chegar nele, tá entendendo, gente? Ele vem com tudo. Ó, se você não comprar esse Play, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que comprar um amplificador, né, de 400 ms, né, que pode-se dizer que ele é um 400 ms desse aqui dentro dele, né, já tudo ali separadinho, só no jeito de você usar. Você vai ter que comprar. Aqui tá, pode dizer, tá R$200, né? Tem a questão também do frete, né? Às vezes, dependendo de onde você vai comprar, tem a questão do frete. Aqui em minha cidade mesmo, não sei o que é. Quer dizer, na minha cidade, quando eu morava lá no interior do estado, né? No mínimo, o frete aqui era R$70, R$50, no mínimo. Né? Aqui eu tô morando na capital de Teresina e aqui o frete é grátis. Mas, dependendo de onde você for comprar, tem o frete, né? Bota aí, soma aí, R$200. R$200. Tem a questão do Play também, né? Se você for comprar um Play separado. Só que esse aqui da Pioneer, ele tem mais funções, né? Não vamos, né, comparar a questão das configurações, que esse aqui tem muitas configurações, né? Uma das coisas que eu sempre falo é a questão da lupa, né? A lupa ali do Play da Taramps não tem. Só tá faltando isso. Eu acho que no próximo Play eu vou fazer bot lupa, aquela questão da lupa fica top. Esse aqui tá o mais barato da Pioneer, ele tá R$370. Mas vamos comparar o mais simples, né? Porque o Play do Taramps é um pouco mais simples. Vamos botar aí R$200, né? Faz de conta que é outro Play de R$200. Só o Play, viu? Deixando bem claro. Tem a questão do controle longa distância, mais ou menos R$100, né? Aí você me diz, eu já encontrei controle aí de R$50. Bota o frete. Se você for comprar na internet, bota o frete. Aqui, ó, tá R$26. Aqui para capital Teresina, para vocês verem, tá R$26. Vamos botar aí R$120. Um controle longa distância da Taramps. E também tem o cabo RCA, né? Que para ligar o modo, né? E eu esqueci até da parte do cabo Y. Tem a parte do cabo Y, se você for usar o bridge ali do modo para você botar, um exemplo, você vai usar um Pioneer e botar no modo de 400 ms, então você precisa desses cabos aqui, né? Ou se você até for usar, como eu disse para vocês, um cabo Y. Eu acho que foi um pouco mais caro, deixar
deixar tudo separado, né? Eu calculei mais ou menos, fica esse valor aqui, né? Um pouco a mais quando você comprar várias peças aí. Tem muita gente que diz, ah, pode estar caro, mas você vai deixar de fazer um bocado de coisa, viu, papai? Comprar modo separado, fazer fiação, porque isso aqui é só você chegar ali, tem a questão dos cabos aí, né? Se você for fazer a instalação no carro, né? Tem que ser um fio mais grosso, pelo menos para alimentação. Mas se você for comprar tudo separado, dá muito mais trabalho. E também aquelas pessoas, né? Como eu falei para vocês, que vai fazer mini paredão, né? Os sistemas aí, som residencial também em casa, né? Só botar ele ali, já vem com controle, só no jeito de você usar. Imagina aí na sua sala, né? Você fazer um playzinho ali bonitinho, uma armaçãozinha legal, botar ele ali, botar 2 caixas ou 4 caixas, né? Como tem Bluetooth também, você pode conectar ele na televisão. Cara, tem muita coisa, tem muita coisa. Aí você tem que botar na balança se vale a pena para você ou não, deixar tudo separado ou um produto desse aqui. Mas ele pessoalmente é muito bonito, viu? Também é uma coisa que eu acho top, é muito bonito. Só tem que ver essa questão de fiação se você for botar no carro. Se for botar em casa, é tranquilamente. Bota positivo, negativo, liga os alto-falantes e bota rolou, meu filho, que vai ser top. Muito obrigado ao pessoal da Tarams aí que mandou esse produto pra gente testar. Vamos fazer um som aqui, eu tô com umas ideias aqui com ele aqui. Tenho certeza que eu vou aproveitar ele demais. E se você já tem esse play, deixe seu comentário. Eu sou Railanson e agradeço mais por você ver esse vídeo. É um vídeo bem simples, mas tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas que estão em dúvida nesse play. Obrigado aí a Tarams aí por mandar esse produto pra gente. E toca que tem som, papai.